Nossa. E aí? Tá todo mundo vendo? Sim, Tá vendo? sim. Bem, Então, acho que eu vou começar, né? Pode ser? Dale. Boa, vamos manda embora. ver. Bom, então, primeiro agradecer esse convite bacana demais da Prússia, do Fernando, que foi o primeiro que me ligou para entrar, fazer parte desse clube, que está sendo um desafio, né? Está sendo um desafio bacana aí para gente, né, Porto? E espero contribuir com algum conhecimento para vocês, tá? E assim, gente, pode ser dinâmico, vocês podem parar, perguntar. Ou se preferirem, a gente também pode deixar para o final também, para ser um pouco mais rápido, né? Então vamos lá, Laboratório de Cervejas Raras, lado B. Opa, não passou. Bom, primeiro deixa eu me apresentar, gente. Meu nome é Luciana Brandão, eu sou bióloga, formei em 2006 e tenho mestrado, doutorado e também fiz um pós-doutorado, todos na área de microbiologia, sempre trabalhando com micro-organismos. Já trabalhei com todo tipo de micro-organismo, inclusive vírus, mas sempre trabalhei mais com leveduras, tá? Também faço cerveja nas horas vagas, né? Que às vezes está um pouco difícil. Sou cervejeira caseira, sommelier de cervejas. E professora também, vários cursos aí de microbiologia, tecnologia cervejeira, bioprocessos e atualmente, né, já tem um tempo, já tem aí desde 2009 que eu trabalho como cofundador e CEO do Laboratório da Cerveja. O que que é o Laboratório da Cerveja, né? É uma empresa, eu falei 2009, desculpa. 2009 foi quando a gente começou bem antes pensar nesse projeto, né? Mas desde em 2016 que a gente tem uma Mãezinha, empresa incubada. Oi? não quero subir não, meu filho. Ei, 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 Não, né? ei. Oi, gente. Pode continuar, né? Parece que tem um microfone aberto aí. A gente é uma spin-off da UFMG, então uma empresa que foi criada dentro da universidade e a gente saiu com o intuito de fazer novos produtos. Então, a gente começou lá na UFMG em 2016 como um projeto de extensão e a gente prestava serviços de consultoria para controle de qualidade, principalmente em cervejaria. Mas a gente sempre foi movido, né? A gente sempre teve nessa Massa. interface entre ciência e mercado, né? Movido por essa ciência da Microfone, muito. fermentação e o universo das Vem aqui. leveduras. Oi, gente, vamos desligar aí o microfone. Bom, então, depois que enquanto a gente estava lá, a gente começou a ser procurada por cervejarias e também por cervejeiros caseiros que buscavam leveduras frescas para produzir sua cerveja. A gente já sabe que nesses anos de 2016 era ainda mais difícil encontrar, né, esse tipo de insumo para poder fazer cerveja. Então a gente começou também a já produzir algumas leveduras para entregar para algumas cervejarias. Então é isso, o Laboratório da Cerveja é uma empresa de biotecnologia que, além de produzir leveduras frescas, né, leveduras que muitas vezes são raras de se encontrar, Eu não né, curso. a gente tem esse apoio técnico e científico que a gente dá para os produtores de cervejas, por meio de serviços voltados ao controle de qualidade, padronização de diversas bebidas também, tá? Então aí, gente, tem nosso site para quem quiser conhecer o Laboratório da Cerveja e o QR Code aí, para você ir direto no Instagram, conhecer a Bia. A Bia é minha sócia, esqueci de falar, né? A Beatriz, ela não pôde estar aqui com a gente, ela também é cofundadora junto comigo. Nós duas somos amigas desde o tempo da universidade e ela que está comigo aí comandando o Laboratório da Cerveja, Beatriz Borelli. Bom, mas vamos começar dando um tipo um nivelamento, né? Porque a gente, quando fala de levedura, tem muita gente que sabe, muita gente que ainda não chegou a ler. Mas o que são as leveduras, gente? Levedura vem do latim levitus, que vem da palavra levantando, que faz uma referência à espuma, à observação daquela espuma, daquele crescimento, tanto da massa do pão
quanto a gente observa daquele Krausen, né, na produção de cerveja. Então, essa palavra levedura vem dessa referência, desse crescimento. E quando a gente fala em levedura, a gente tem que pensar o seguinte: as leveduras, elas são fungos unicelulares. O que significa unicelular? Que é uma célula só. Quando eu olho para a gente, né, nós somos seres pluricelulares, nós temos um monte de células. Um fungo do bolor do pão é um fungo pluricelular, ele tem várias células, mas a levedura não. Olha aí no cantinho para vocês verem. A levedura, essa bolotinha que vocês estão vendo aí, ela vai ter tamanhos variados, formas variadas e principalmente brotos, né? Brotamento de forma variada. O que é o brotamento? O que é o broto? O broto é o filhinho da levedura, né? Então as leveduras, elas se reproduzem por brotamento. Então, uma célula tá lá, ela vai duplicar seu material genético, vai duplicar várias organelas que estão ali dentro, vai dividir e vai passar para o outro broto. E o broto, ele é pequenininho e com o tempo ele vai crescendo, se expandindo, até ficar do tamanho da célula mãe e se desprender da levedura, né? Da levedura mãe. Vocês estão vendo um monte de cicatriz aí nessa célula à direita, são as cicatrizes do broto. Então, quanto mais brotos tem nessa parede celular, na membrana da levedura, mais ela produziu células filhas. Então, onde tem esses brotos, ela perde aquela parte da membrana, então se ela vai ficando velha, ela não vai conseguindo mais se reproduzir, ela não vai conseguir mais captar os nutrientes do ambiente, e aí ela vai e morre. Então, o broto, gente, é um clone. Todas as células de leveduras dentro de uma cerveja, elas são clones, idênticas umas às outras. Ah, Luciana, mas tem mutação. Claro que tem mutação, mas isso é algo que acontece muito ao acaso. É muito difícil de acontecer, tá bom? E outra coisa, gente, existem mais de 2.000 espécies de leveduras conhecidas no mundo, né? Os taxonomistas, eles estão sempre aí descobrindo novas espécies. Ou seja, a vida vai muito além de Saccharomyces. É claro que a nossa paixão é pela Saccharomyces porque ela produz cerveja, ela produz vinho, ela produz cachaça, ela produz pão, tudo que a gente come, tudo que a gente bebe, então a gente venera a Saccharomyces aí há quantos 1.000 anos, né? Já há séculos isso aí. Ô, gente, vocês fazem cerveja em casa? Tem costume aí de trabalhar com levedura e fazer os... Vamos conversar também sobre isso, tá? Quem quiser fazer pergunta aí sobre levedura, pode mandar ver. Bom, olha só, de curiosidade, eu trouxe para vocês aí. Então, quando a gente olha uma levedura, né, numa visão macroscópica, sem a gente precisar de usar um microscópio para ver, o que a gente vê na placa de Petri? Essa coisa meio cremosa que está aí, essas colônias branquinhas, vocês estão vendo? Então, cada uma dessas bolinhas que estão na placa aqui do lado esquerdo são colônias, unidades formadoras de colônias. Então, uma única célula caiu ali e ela foi brotando, 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 brotando. Ela vai brotando tanto que ela forma essa massa de levedura que vocês estão vendo aí. E é graças a essa técnica aí, gente, que vocês estão vendo, de conseguir colônias isoladas, que Carlsberg conseguiu isolar a levedura lager cervejeira e multiplicar para depois fazer as novas cervejas lagers. Bom, e do lado de cá a gente tem uma visão microscópica, tanto em microscópio eletrônico, tanto em microscópio óptico, né? Então dá para vocês verem direitinho aí como que ela é uma bolinha e tem os brotinhos, né? Cada uma dessas leveduras vai brotando aí. O legal desse brotamento é que muitas vezes a gente consegue identificar o gênero da levedura pelo brotamento ou pela caracterização microscópica. Brettanomyces, por exemplo, é bem diferente dessa levedura redondinha que está aí.
Tá? Então, quando eu estou analisando cerveja com contaminação e vejo no microscópio características de Brettanomyces, eu já consigo sugerir para o cervejeiro: sua cerveja está contaminada com Brettanomyces. Bom, uma coisa importante que eu vejo muita gente cometendo esse erro até hoje, muita gente que faz cerveja, muito profissional, que levedura não é bactéria. Não vamos cometer, nós vamos sair daqui hoje, pelo menos uma coisa vocês vão aprender comigo, que levedura não é bactéria. Tá bom? Olha só nessa foto. Essa foto também de uma microscopia eletrônica mostra como que as células de leveduras, elas são essa bolota grande e as células bacterianas estão bem ali do lado dela, né, em associação com essa levedura. Então as leveduras, gente, elas são 5 vezes maiores do que as bactérias. E quando a gente pega esse desenho esquemático aqui do lado esquerdo, vocês vão lembrar lá da aula de biologia que vocês tiveram há um tempo atrás, né? Que as bactérias, elas são seres procariotas. O que são seres procariotas? Que não possuem o DNA envolto por uma membrana nuclear. Então, você tem o DNA todo esse emaranhado aí no citoplasma. Olha para o lado direito, olha essa levedura brotando, olha a quantidade de organelas que tem dentro. Tem mitocôndria, o complexo de Golgi, ribossomos e o núcleo, e dentro do núcleo, o DNA. Então, se eu fosse para comparar, eu falaria que as leveduras são mais parecidas com a gente do que com uma bactéria. Então, realmente, não dá mais para a gente cometer esse erro, tá bom? Bom, e qual que é a contribuição das leveduras para a produção de cervejas? Então, quando a gente fala dessa contribuição, existem alguns fatores que precisam ser falados, né? Por exemplo, a atenuação do mosto. Então, quando a gente escolhe uma levedura para fazer um estilo de cerveja, a gente vai lá e busca pela característica de atenuação do mosto. O que é aquilo? É a capacidade que aquela levedura tem de consumir os açúcares do mosto. Que eu vou ter maltose, eu vou ter glicose, sacarose, ou seja, compostos, açúcares simples e açúcares que são, vamos chamar assim, de maiores. E por que eu coloquei essa foto, esse desenho do DNA? Por quê? Porque essa característica da atenuação de cada cepa, eu gosto de falar cepa não, gente, eu gosto de falar linhagem, que é o termo correto. De cada linhagem é uma característica genética de cada levedura. Vocês já ouviram falar da levedura variedade diastáticos? A levedura variedade diastáticos, ela consegue, ela é um contaminante, muitas vezes são contaminantes. É claro que tem algumas cervejeiras utilizadas na produção propositalmente que são diastáticos, e elas conseguem fermentar, por exemplo, dextrinas, que são açúcares muito mais complexos, que ela vai precisar produzir uma enzima que vai ser exportada para o lado externo, para que esse açúcar seja quebrado do lado externo e só depois ela consiga reabsorver esse açúcar. Então, isso faz parte da maquinaria genética de cada levedura. Então, a atenuação é genética. Aromas e sabores. A gente sabe, principalmente as leveduras ales, todas elas, durante a fermentação, durante o seu metabolismo, elas vão lá e produzem compostos, principalmente os compostos frutados, compostos fenólicos. Tem também os off-flavors, que a gente sabe que fazem parte, que é o acetaldeído. São compostos, né, que alguns vão acrescentar na cerveja, acrescentar os aromas, né, complexidade na cerveja que você está fazendo. Outros vão atrapalhar. Né? Então, algumas vezes eles são bem-vindos, outras vezes não. O que é importante é que você também precisa saber selecionar direitinho essas leveduras, não é só selecionar. O principal, quando você quer trabalhar os ésteres, os fenólicos, tudo isso, é você conseguir ter
uma padronização correta, não só padronização, mas um gerenciamento correto da fermentação, né? Então, temperatura é algo que faz com que a levedura se estresse demais e isso vai fazer com que ela multiplique mais ou multiplique menos, produzindo mais ou produzindo menos aromas. A oxigenação, a quantidade de levedura que você coloca para fazer a sua produção, né? Então, tudo isso também, as leveduras, elas contribuem para as cervejas. As leveduras também contribuem para a acidificação, ou seja, toda levedura no seu metabolismo, ela produz compostos, ela produz ácidos orgânicos. Então, ela vai acidificar o mosto. Quando que a gente sabe que está ocorrendo a fermentação, por exemplo? Quando a gente mede o pH. Então, é uma forma também da gente avaliar se a fermentação está ocorrendo conforme a gente está planejando, né? Uma outra coisa interessante é que já existem leveduras que acidificam o mosto sem a gente precisar de lactobacilos. Isso foi estudos até poucos anos atrás, e agora já é uma realidade. Você não precisa fazer o kettle sour para poder fazer uma sour. Você pode simplesmente usar uma levedura que acidifica. E eu não estou falando acidificar e gerar os compostos que uma Brettanomyces gera, não. Estou falando de gerar acidificação e compostos frutados que vão adicionar aromas e sabores na sua cerveja. E a biotransformação, que eu tenho certeza que todo mundo adora, que é um capítulo à parte, teria que ser tipo muitas aulas para a gente poder falar de biotransformação, mas as leveduras também, algumas têm capacidades específicas que também têm a ver com a genética da levedura, para ir lá e quebrar compostos do lúpulo que estão presos, né? E quando ela quebra esse composto do lúpulo é liberado, dando ainda mais aroma para a sua cerveja, tá? É uma bomba de aroma aí quando acontece essa biotransformação. Gente, tá tranquilo? Perguntas? Bom, vamos lá então. Mas a gente está aqui para falar das leveduras das cervejas belgas. Então, gente, o segredo das cervejas belgas são as leveduras. Por quê? Né? Primeiro a gente precisa falar que as leveduras, as cervejas belgas, elas são muito características, né? Elas são muito conhecidas, admiradas no mundo inteiro por esse caráter que é único, né? E que é principalmente transmitido pelas leveduras, pela fermentação. Então, quando a gente estuda as escolas cervejeiras, né? A gente estuda a escola americana e fala que o lúpulo, o excesso é sempre destacado. Na escola alemã, a lei da pureza. Quando fala da escola inglesa, você tem o malte, mas você tem o lúpulo também, mas na escola belga são as leveduras que ganham destaque. As leveduras e o produto do metabolismo dessas leveduras. Criando, então, cervejas que são complexas em aromas, né? Bastante intensas, algumas vezes bem alcoólicas, outras vezes não, né? E que são as leveduras belgas as responsáveis por tornar as cervejas belgas tão especiais. Porque são elas, como eu falei, que produzem esses aromas durante o metabolismo, tanto os sabores frutados e os condimentados, que vão vir, então, dos compostos fenólicos, que vão dar as características de picância, né, que vão remeter aí ao cravo, vão remeter a pimenta do reino, pimenta rosa. E as frutas, né, gente? Peras, frutas de caroço, ameixa, frutas secas, frutas cítricas, entre outras. E até banana mesmo, a gente consegue perceber muito, né? Então, assim, muita gente que está começando agora e pensa, nossa, eu estou tomando essa cerveja aqui de trigo, como ela tem aroma daquele babalu de banana, né? Como que é isso, Luciana? Assim, eles colocam banana aqui, não, gente. Não é a banana vem da levedura, da fermentação da levedura. E isso, quando eu paro para pensar,
isso assim me deixa ainda mais apaixonada pelo mundo das leveduras, porque é uma coisa verdadeiramente incrível, né? Você pensar nisso. Bom, mas existe uma ciência por trás dessas leveduras belgas. Elas não são especiais, assim, são ao acaso, são especiais sim ao acaso, mas é claro que teve uma mãozinha humana aí durante o processo de domesticação desses micro-organismos. Então, eu trouxe um artigo, é claro que a gente não vai ficar aqui estudando todo esse artigo, vou falar bem para vocês aqui, bem simplificadamente, que é um artigo que foi publicado na Nature Ecology Evolution em novembro de 2019. E nesse artigo, os pesquisadores descobriram que as cervejas belgas, elas são fermentadas por linhagens de leveduras, gente, que combinam leveduras diferentes, espécies de leveduras diferentes. Eu tenho certeza que muita gente aí que é estudioso de cerveja já leu sobre as Saccharomyces pastorianus. E sabe que a Saccharomyces pastorianus, que é a nossa levedura lager, ela é uma espécie que é uma mistura de duas leveduras, a Saccharomyces cerevisiae e a Saccharomyces eubayanus, que foi descoberta há pouquíssimo tempo atrás, num artigo que foi publicado por pesquisadores da Argentina e outros juntos, né, que descobriram essas Saccharomyces eubayanus em florestas de notofagos da Patagônia Argentina. E aí eles cruzaram, fizeram todo o mapeamento do DNA dessa levedura pastorianus e da eubayanus e viram que a eubayanus tinha era como se fosse o pai da levedura pastorianus, junto com a Saccharomyces cerevisiae. Então, gente, as leveduras belgas também são misturas de duas leveduras de espécies diferentes. E essa mistura, gente, a gente dá o nome de híbrido, hibridização. A mula, por exemplo, né? A gente sabe que a mula é um híbrido. É a mula, gente, que é um híbrido. Eu sempre esqueço. Do burro, como é que é? Do burro e da égua. Uma coisa assim, não é? Ei, Ô, Léo, você que falou assim. eu sei que eu É, confundi lá no dia. tá vendo? Então, a mula é um híbrido, A né? mula é Então, a égua com jumenta. A égua com isso aí, jumento. tá vendo? Então, é isso. E o Então, jumento é com, uma a mistura. jumenta com o cavalo dá o burro. Pois é. Então, uma mistura de duas espécies de equinos, vamos falar assim, né? Eu sou bióloga, não sei nada de bicho, diferentes, né? Então, gente, as belgas, nesse estudo que eles fizeram, coletaram várias leveduras, fizeram o DNA, o genoma de várias leveduras da Bélgica, inclusive das cervejas Gueus e trapistas, eles viram que a Saccharomyces cerevisiae belga era uma mistura de Saccharomyces cerevisiae, vocês estão vendo aqui, ó, que é uma espécie natural. Quando eu mexo aqui, dá para vocês verem que eu estou mexendo no negócio. Uma espécie natural e as leveduras bélgicas estão aqui, ó. Belgas estão aqui, ó. Que é um híbrido entre Saccharomyces cerevisiae, que é a levedura ale mais famosa que todo mundo conhece, com uma levedura selvagem de vinho, que se chama Saccharomyces kudryavcevi. Então, gente, no ambiente fermentativo ocorreu uma hibridização, onde o DNA dessas leveduras se misturaram para gerar as leveduras belgas. Isso é muito raro de acontecer, né? Isso é muito raro de acontecer. E lógico que depois que isso aconteceu, né, no ambiente lá de cervejaria, e aquela levedura deu certo naquele ambiente, os belgas continuaram a fazer o quê? Domesticar aquela levedura. Então, eles pegavam aquela espuma, faziam uma nova cerveja. Pegavam aquela espuma e faziam uma nova cerveja. Quando eles estavam fazendo isso, eles estavam selecionando as leveduras com características que eles queriam para fazer cerveja, né? E com isso, domesticando só aquelas que eram
Cerevisiae e Kudryavtsev. Mas faziam isso sem o quê? Sem saber nada de nada, tá? Aqui para mostrar para vocês, né? A Cerevisiae e a Eubaianus aqui, ó. Então, elas combinaram características, né? A Cerevisiae é uma espécie termotolerante, a Kudryavtsev aqui é uma espécie criotolerante. Ela é encontrada muito na produção de vinho, também de contaminante de vinho. Então, eu fiz um desenho esquemático aqui para vocês verem, né? Como que a hipótese do que aconteceu, né? Então, a gente tem um ambiente natural, que você tem vários tipos de leveduras, inclusive a Kudryavtsev selvagem que estava lá. E dentro de um ambiente de cervejaria, e naquela época se fazia cervejas em tanques abertos, usando madeira, né? E tudo isso contribuiu para a sobrevivência da Kudryavtsev dentro do mosto cervejeiro. Então, dentro desse mosto, a Cerevisiae e a Kudryavtsev misturaram, hibridizaram, e aí a gente tem a supermedieval East híbrida, que o artigo chamou, tá? Então, ela não chega a ser uma nova espécie, como a Pastorianus, porque para ser uma nova espécie tem que ter uma quantidade, né, algo a mais de diferença no DNA, mas a gente consegue perceber pelo artigo que ela tem características no DNA das duas leveduras. Então, esse aí vocês sabiam, gente, que as leveduras belgas eram híbridas? Ou achava que só a levedura Lager, né, era híbrida? Mas não, isso aí é só com Não estudo sabia mesmo, e não com ciência. sei como é que você consegue falar esse Kudryavtsev com tanta maestria. Isso para mim tá difícil. São muitos anos falando, né? Mas é porque eu ainda não tomei a cerveja. Porque depois que tomar, pode ser que dá uma Aí pronto, travada, né? tá bom. Então vai lá, Kudryavtsev. Pronto. Bom, mas a gente está aí para falar da Bastone, né? Que é essa levedura belga que foi feita a cerveja do estilo Belgian Strong Gold Ale. Esse nome vem de uma cidade, né, da Bélgica, Bastogne. E aí, gente, eu trouxe algumas características dessa levedura e eu tenho certeza, se não perguntar, eu não vou responder, tá? Luciana, como que você conseguiu essa levedura? Ninguém perguntar, se ninguém quiser, eu não respondo. Não tem problema. Luciano, como você conseguiu essa levedura? Então, né, gente? Como eu falei com vocês, a gente começou aí um tempo atrás. Então, a gente começou fazendo cerveja em casa. Então, começou a frequentar as rodinhas de cervejeiros, caseiros, aquela coisa toda. E aí, o pessoal, vamos fazer tal cerveja e tal, mas como é que nós vamos dar levedura isso, levedura aquilo? Eu não vou mentir para vocês que eu já isolei uma levedura da garrafa de Orval. Já. Mas eu nunca tive certeza que era ela, né? Então eu não pude, né? Nós acabamos não sequenciamos nem nada, nunca tive certeza que era ela. Então, com o tempo foi passando, né? A gente tentando, os cervejeiros chegando, tal. Luciana, o que você acha? Eu trouxe. Você propaga para mim? Claro, vamos propagar. A gente estava lá na UFMG fazendo, a gente fazia numa boa. Estamos propagando essa levedura. E aos poucos, como a gente foi ganhando essas leveduras, a gente conseguiu fazer um banco de algumas leveduras que realmente são mais difíceis de se encontrar aí no mercado, né? Essas leveduras que para fazer algumas cervejas realmente que são icônicas. Tem algumas realmente que a gente já isolou de garrafa e a gente caracterizou e dá certo, tranquilo, né? A gente também tem leveduras que não são de nenhum outro banco, são do nosso próprio banco, mas a gente está aqui para falar da Bastone. Vamos direto ao assunto. Então, gente, a Bastone, que hoje eu trouxe para vocês que está fermentando essa cerveja, é uma Bastone da White Labs, tá? A 510, que tem essa característica de atenuar o mosto entre 74% e 80%. Então, eu trouxe características da própria White Labs, né? Quando a gente precisa padronizar, quando a gente precisa entregar
uma levedura para uma cervejaria que precisa trabalhar com os dados muito bem padronizados, né? A gente precisa ter mais certeza daquela levedura. Então, é uma levedura que atenua bem o mosto, né? Até 80%. Ela tem uma floculação médica, floculação também uma capacidade genética das leveduras em formar flocos, grumos. E quando elas formam muitos flocos e muitos grumos, elas ficam pesadas, descem no mosto e param de atenuar. Além disso, elas vão limpar a cerveja. Então, enquanto ela tem uma floculação média, né, isso também, esse médio é porque vai depender da sua cerveja, vai depender também do seu processo, tá? Então, é uma floculação média aí. E quando ela flocula muito rápido, por exemplo, ela atenua menos o mosto, porque ela já sai de cena, né? Enquanto ela está lá sem flocular, ela está em todo o mosto, ela continua fermentando. Ela é uma levedura que possui uma alta tolerância alcoólica, até 15%, e fermenta em temperaturas maiores. Claro, é uma levedura ale, top fermenting yeast, né? Uma levedura que é uma ale por fermentar, né? Em em temperaturas maiores aí. E esse gene STA1 aí é o gene, olha gente, falei isso e esqueci, dextrina. É o gene para fermentação de dextrinas, com açúcares ainda mais complexos. Então, significa que ela não é capaz de fermentar a dextrina, tá? Então, ela ainda consegue deixar alguns açúcares residuais ali. Então, quando a gente trabalha com essa levedura, a gente espera encontrar cervejas mais secas, complexas, bastante frutadas, levemente ácidas, como eu falei para vocês, ela produz essa acidez, né? Oi. Os aromas frutados de frutas de caroço, pera, maçã e os fenólicos suaves como o cravo e a pimenta rosa que a gente já comentou. Essa cerveja Orval eu coloquei aí, gente, porque dizem, né? Você nunca vai conseguir essa informação, ao menos que você converse lá com o pessoal da White Labs, que essa levedura, especificamente a 510, é a levedura da Orval. Como a White Labs conseguiu, muito provavelmente igual ao laboratório da cerveja. Ah, amiguinho, vamos fazer. Eu fui na Bélgica, busquei, coletei, trabalhei lá e aquela coisa toda. Tá? Muito provavelmente. Sempre existe essa troca de leveduras entre cervejarias, entre cervejeiros, entre produtores de levedura. Ok? Então, só que essa levedura, gente, porque a gente sabe que a Orval também utiliza Brettanomyces, né? Outro micro-organismo. Então, a Bastone é para fermentação primária da Orval. Então, a primeira produção, a produção de álcool vem aí dessa fermentação primária pela Bastone. Ok? Ô, Luciana, Bom, oi, eu. sempre que a gente mistura fruta, né, para fazer cerveja, Hum. pelo menos tudo que eu já fiz, né? Eu sinto aquele off-flavor de banana. Para mim, tudo vira banana, toda fruta que põe. Já fiz uma cerveja com pitanga, sempre dá gosto de banana. Você acha que essa levedura, ela, por não trabalhar ali na dextrina, você acha que ela deixa o sabor da fruta quando a gente faz esse uso na cerveja? Não, não tem muito a ver isso, não. A banana, primeira coisa, você tem que buscar a levedura certa para fazer as suas cervejas, né? A levedura tem que acertar na levedura. E aí, gente, essa banana também, a quantidade de ésteres produzidos pela levedura vai variar com a sua temperatura de fermentação, com a sua oxigenação, com a sua taxa de inóculo. Então, assim, até se você pegar uma levedura que é para produzir banana, se você quiser produzir menos banana, você vai trabalhar com uma oxigenação uma temperatura de fermentação mais baixa, por exemplo, entendeu? Então, assim, eu aconselho você isso, escolher a levedura certa para o estilo que você quer trabalhar, tá? Mesmo que aquele estilo tenha banana e eu não quero ter banana, busque uma levedura que vá produzir menos ésteres de banana,
tá? Não é o contrário, é porque eu acho que quando trabalha a dextrina ali, aí qualquer fruta que a gente usa, ela dá o flavor de banana, entendeu? Dá aquele Entendi. cheirinho, aquele gostinho de banana. O É, contrário, eu não queria sentir a banana. entendi. Na verdade, E ela ela quebra esse ácido consumindo também. a dextrina, ela vai diminuir o corpo da sua cerveja, mais do que gerar o aroma da banana, sabe? É Entendi. isso. Obrigado. Nada. Bom, pessoal, é isso que eu trouxe para vocês, falar um pouquinho da Bastone, né, da história, e muito provavelmente a história da Bastone é também essa questão da híbrida, com certeza deve ser uma levedura híbrida, né? E só deixar aqui para vocês, gente, o nosso contato, o QR Code está aí de novo, para quem quiser conhecer o Laboratório da Cerveja, nosso Instagram, o site, o meu contato e o e-mail também, tá bom? Obrigado. Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode me procurar, estou sempre à disposição. Galera, vocês querem fazer perguntas agora, assim, rapidinho, antes da gente ir para a degustação? Ou deixamos para o final? Como é que tá aí a ansiedade? Eu quero fazer uma pergunta, então. Tudo Vai bem? lá. Tudo bem. Claro. Eu sou o Eduardo, do Gaming Beer. Luciana, Ah, então uma levedura, uma ninhada, ela pode ser linhagem. linhagem. Ela pode Isso. viver nas condições corretas para sempre, ou não? O que você chama de condições corretas para sempre? Vamos ver aqui. É Eu por- consigo guardar levedura para sempre no laboratório. Porque a partir do momento que ela se multiplica, Hum, ela gera os clones dela. isso. Então, Aham. ela sendo mantida numa condição correta, ela vai se multiplicar para sempre. Ou essa multiplicação ela tem um limite. Essa multiplicação vai ter um limite. Você vai ter sempre que propagar, você vai ter sempre que gerar oxigênio, vai sempre ter que gerar nutriente para você conseguir propagar e ter células viáveis e saudáveis para você continuar tendo as suas leveduras. Eu estou te falando que eu consigo manter as células de levedura porque eu tenho um freezer a menos 80 graus que eu congelo. E aí Ok. eu consigo. Então, toda vez que eu vou propagar, eu tiro do freezer, inicio uma propagação. Aí ela vai propagar, propagar, eu guardo. Agora, manter isso numa cervejaria, aí você teria que ter um bioreator para você estar ali o tempo todo fazendo. Mas uma hora você tem que esgotar, você tem que fazer CIP, porque vai acumular mutação, vai contaminar com Saccharomyces cerevisiae selvagem, diastáticos e por aí vai. Então, assim, nos laboratórios, sim, é possível manter para sempre. Em casa, tem gente que fala, mas eu consigo manter. Então, beleza. Então, vai lá, mantém aí. Mas uma hora, talvez, você não vai ter certeza que aquela levedura tá bacana para você usar. Obrigado. De nada. Estou à disposição. Mais alguém? Acho que o Tiver pessoal ninguém? está com sede agora, né? O pessoal tá com sede. Eu já estou também. E aí, Amanda, vamos beber? Vambora, vambora. Tô Vou ansiosa aqui, tirar ó. isso aqui. Então, Parar de só para me compartilhar. apresentar, sou a Gabriela Lando e Vou estou correr aqui. pegar a minha. Corre, corre, Edu. Eu também vou pegar. Vamos dar uns 30 segundos aí, Gabi. Depois a gente Vamos pegar a lá. cerveja. Corre lá. Tá vendo? Eu fui precavida. Eu saí com Ó, viu? segundos de antecedência. A minha já estava aqui porque também eu gosto de ter uma temperatura um pouquinho mais elevada, principalmente com esse tipo de cerveja, para sentir mais coisas. Ótimo. Ó, o Léo foi rapidinho. O Léo deve ter uma cervejeira ali do lado dele, por isso. Tô de volta. Então tá, me apresentando, sou Gabriela Lando, no Instagram conhecida como Química Cervejeira, fui tradutora da editora Crater
Já participei de todos os clubes da Prússia e agora, dessa vez, a Amanda e o pessoal da Prússia me convidou, então, para fazer essa degustação guiada com vocês, tentando fazer uma análise sensorial. Falando em análise sensorial, eu sei que tem muitas pessoas aqui que já sabem como fazer, que já são cervejeiros e já fizeram vários cursos, mas também tem pessoas começando nesse mundo tão mágico, né, das cervejas que a gente gosta tanto, e talvez algumas técnicas de degustação sejam boas da gente saber. Então, sempre a gente vai servir a cerveja num copo de preferência apropriado. Eu vou usar agora uma taça ISO, apesar de ter o famigerado copinho do clube. E, ó, vou te dizer que a química que eu sou ficou meio preocupada, assim, porque a gente não pode consumir nada dentro do laboratório. E aí me chega um Becker e me fala, não pode tomar nada num Becker. Mas, como esse é próprio para isso, vocês podem tomar. Mas eu vou servir na ISO para fazer a análise sensorial com vocês, que é um copo de degustação mesmo, que a gente faz, usa em concursos e tudo mais. Né, tem um formato mais apropriado para a gente conseguir sentir todos os aromas. Técnicas. A gente vai olhar a cerveja, claro, né? O visual é muito importante, então a gente vai ver a coloração, se é translúcida, se não é, como é que é a espuma. Vamos fazer inalações, e aí a gente pode fazer inalações bem curtinhas, que nem cachorrinha, assim, ou então também as longas, né? Uma inalação mais longa. Quando a gente for para a boca, também é legal a gente, ao mesmo tempo de estar botando o primeiro gole, inspirar um pouquinho junto do ar na boca. Às vezes é complicado, às vezes dá para fazer até barulhinho, mas aí se vocês conseguirem, beleza? Se não conseguirem, também beleza. Quando a gente engole a cerveja, é interessante que a gente sinta o retronasal. Então, a gente expira pelo nariz. Então, todos os aromas que a gente vai sentir no primeiro momento, eles também voltam pelo retronasal, por trás do nosso nariz, e a gente consegue sentir, às vezes, até algumas outras nuances. Então, é basicamente isso, é cheirar bastante, tomar golinhos curtos, golinhos maiores, engolir e respirar. Então, Chique, vamos abrir junto? Yeah! Esse barulhinho também faz parte da análise sensorial. Que Bora? espuma, hein? Bora! Que espuma bem bonita! Uma espuma de média alta formação, branca, com aspecto bem cremoso. Dá gosto de ver uma espuma bonita assim, hein? Um dourado bem profundo. Aqui eu estou no escuro, mas eu já vi a cor dela antes. Então, uma coloração dourada bem transparente, né? Translúcido. A gente consegue até enxergar um pouco dos nossos dedos do outro lado do copo. E agora vamos para o nariz. A gente pode fazer essa inalação em vários pontos do copo. A gente pode ir para a borda superior, para a borda inferior, no meio. Vão sentindo aí. Até a técnica de girar o copo também, para ajudar a liberar um pouco mais os aromas. Fazer isso para gerar um pouquinho de espuma. Gera um pouquinho de espuma, por isso é bom dar uma seguradinha no bocal do copo para não vazar. Ainda mais com essa bocona aqui, nossa senhora. Ah, é, né? E aí, o que vocês percebem? Já vamos começar a falar? Eu sei que muitas pessoas vão ser influenciadas, inclusive, pelo slide que a Lu mostrou aí. Mas aí, primeira coisa que eu sinto, tem um adocicado, um dulçor, né? A gente não sente doce no aroma, mas a gente pode sentir uma espécie de dulçor, provavelmente vindo dos maltes, também dos adjuntos. Eu acredito que foi utilizado o açúcar, como grande parte das belgas se utiliza, né? Açúcar ou caramelo. Depois o Porto vai nos contar um pouquinho mais da receita. Sinto especiarias.
Cravo, pimenta branca, tá em média baixa intensidade. Pimenta branca. Eu senti um pouco de Alguns ésteres que, para mim, remetem muito a maçã, pera, um pouco de pêssego branco. Análise eu estava com 2 latas, eu fiz uma análise anterior também para a gente ter mais material. E se vocês puderem também deixar um pouquinho esquentando ao longo do tempo, eu cheguei a sentir algo mais cítrico, uma coisa meio tangerina, que pode vir do lúpulo, mas também pode vir da levedura. Mas eu acredito que é do lúpulo. Os lúpulos, geralmente, desse tipo da escola belga, né, desse tipo de cerveja, vai ter também um caráter um pouco de especiarias, então tem uma picânciazinha, que vem também do lúpulo, e também uma coisa mais floral. São bem clássicos da escola belga. Alguma E coisa de aí, menta? pode ter eu senti um herbal, principalmente esquentando, É, ela fica com um herbalzinho um pouco mais mentolado, sim. Pode ser uma sensação também do álcool. pode ser. Vamos para a boca? Brute. Podem passar a cerveja pela boca toda também, deixar um pouquinho ela ali descansando, sentir o peso dela na língua, que é assim que a gente avalia o corpo da cerveja. Sinto uma cerveja bem alcoólica, óbvio, né? Ela tem 9,5%, então o álcool está presente, ele me aquece um pouco, né? Algo que não seria tão esperado. Sinto um amargor mais pronunciado, provavelmente foi uma escolha dos cervejeiros para equilibrar o dulçor, que para a gente ter esse tanto de álcool, a gente tem que ter bastante açúcar, né? Então, para equilibrar um pouco esse dulçor, provavelmente o amargor está um pouquinho pronunciado. Também os fenólicos, os compostos fenólicos podem ajudar a trazer esse amargor um pouquinho mais elevado, junto com o álcool. Na boca também, esse herbal de lúpulo, junto com o amargor, fica no retrogosto, sinto ele bastante no retrogosto, e picante, principalmente por causa do álcool. O malte também adocicado, né? Traz o dulçor do malte e também dos adjuntos. Um pouquinho, uma leve oxidação, porque para mim demorou para chegar às cervejas. Eu moro no fim do mundo, do Rio Grande do Sul, então sempre é um pouquinho complicado, e dessa vez demorou um pouquinho. Estava viajando também para pegar, foi danadinho, mas nada que prejudique, não é aquela coisa papelão que às vezes a gente costuma encontrar em cervejas, principalmente de mercado, né? Aquela coisa, o aspecto de papel molhado, de papelão, que daí seria uma oxidação. Aqui ela fica um pouco mais como um mel, mas que também remete à oxidação, mas nada que a desabone. E aí? Que vocês acharam? Me conta, vocês estão seguindo mais ou menos por aí ou estão achando coisas bem diferentes? Defina fim do mundo Rio Grande do Sul. Ixi, É interior de Caxias do Sul. Ah, Não é tão fim do mundo, mas para o ah, correio é. passa, amor. Não, para o correio é fim do Caxias mundo. faz parte da Grande Santa Maria. Ah! Não, tchau, Amanda. Com isso, indo embora. foi demais, né? Só falta me dizer que o melhor X é em Santa Maria. Aí a Não, gente não, briga. não. Isso é implícito, ninguém mais fala isso. Ninguém mais fala isso. E aí, me contem, o que vocês estão sentindo por aí? Gabriela, eu sinto um pouquinho no aroma fruta branca, como se fosse uma Sim. fruta bem madura. Uma pera, quando já está quase passando, escurecendo, que ela está bem madura. Eu estou maluco ou eu Não estou tá, não. vendo uma coisa que não é o que eu estou vendo? Não, de forma nenhuma, tá corretíssimo. Essas peras, essas frutas brancas de pomar são bem clássicas e estão na descrição da Baston. E assim, em outras cervejas também, triples, por exemplo, aparece bastante. Então, pode estar sentindo esse
o maduro um pouco mais acentuado em função da oxidação ou também dos adjuntos, né? Então fica esse caráter mais adocicado, mas sim, fruta branca de pomar é clássico e tá aqui sim. Maçã, pera, bem presente. E aí eu pego depois, passando um pouquinho, um pêssego branco. Então, mas é uma misturinha de frutas brancas. Ela Eu tá achei que ensaiando um rendado belga aqui. Ah, é? A minha até não formou. Fiquei triste, porque eu estava esperando que formasse pela densidade que estava essa espuma, né? Mas também não é algo obrigatório, mandatório de ter, né? Acontece. eu achei que a secura dela impulsiona demais o amargor do lúpulo. O amargor do Sim, lúpulo dela, para mim, está exacerbado para o estilo. Não que eu reclame, eu gosto de cerveja amarga, mas se fosse julgar, perderia pontos. com certeza, sim. O excesso de álcool também aumenta, né, essa sensação de secura. Não é uma astringência, ela não é astringente de forma nenhuma, mas ela seca a boca bastantão. Aí, claro, a gente viu, né, é uma levedura que atenua bastante, então deve ter comido quase todos os açúcares disponíveis aí, de tamanhos menores, né? Mas, sim, aumenta essa sensação de secura e também, claro, de amargor. E o amargor também pode vir do álcool e dos compostos fenólicos, não só da adição de lúpulo. Porto, você quer falar sobre lúpulo na cerveja? Como é que foi? Fala, turma, beleza? Podemos sim, podemos dar seguimento com receita, procedimentos, como que foi, né, o curso Acho que dela. Você podemos. Vamos pincelando enquanto for surgindo dúvida. boa, porque aí até Quero saber complementa o que depois você também, Sadi, fala. o que você achou da cerveja? Vamos ver. Se quiser, pode deixar o Sadi comentar primeiro. Tá, é mudo. Quando for falar com o Sadi, fala alto que ele é baterista. Música, tudo Atenção, surdo. eu apertei que eu E quero sumiu o falar. vídeo. E sumiu o É, vídeo. A gente sumiu o não vídeo. pode te ouvir falar. Ah, agora sim. Tá, mas estão ouvindo? Estamos, agora Escutam? sim. Escutam, tudo bom, gente? Então, boa noite, obrigado pelo convite também. Deixa o meu cuco acabar de tocar aqui. Deu. E Perdão. então, a primeira coisa que a gente espera quando abre uma cerveja que vem com esse DNA, né, de levedura é o que a gente percebeu, que é cheiro de Bélgica. Para começar. Isso é cheiro de Bélgica. Tem o fenólico, tem esse frutado. Né? Concordo com a Gabi, a questão do álcool. Né? O lance dela ter essa secura também pela adição de açúcar. A adição de açúcar são açúcares que são totalmente fermentescíveis, então acabam elevando o teor. Né? Eu percebi lá no finzinho, além de concordar com o frutado, com o fenólico, com a picância. Picância aparece muito na boca também. Eu senti lá no fundinho um pouquinho de fusel. Isso, com o teor alcoólico tão alto, também é possível de aparecer. Mas está compondo. Né? Ele não está se destacando. E, assim, é uma cerveja propositiva. Né? Esse amargor, que fica intenso, né? ele traz... É interessante isso, que ele esquenta um pouco a boca, mas não me esquentou o nariz. Eu não sinto, né, aquela coisa que seria do álcool superior. Então, é porque são 9,5% mesmo de álcool. Né? Não tem como esconder. Agora, a cerveja está super bem resolvida e dá para lembrar lá da Abadia de Orvalse. Não é o mesmo estilo da Orval, né? Algumas pessoas estavam comentando no grupo sobre isso. Não é. Eu esperava que fosse igual uma Orval. Já não é o mesmo estilo, né? A Orval surge Não, como uma pale ale, que é feita com essa levedura, a gente supõe, e depois a refermentada, né? sim, mas Então, aí tem o Breta que aparece. sim, Né? claro, com Até tem certeza. aquela versão que só se toma lá, né?
que é com teor alcoólico mais baixo e que também com um caráter breta mais suave, que é encantadora. E a E melhor isso que você espuma está do falando. mundo, né? Ah, espuma Orval é a maravilhosa. espuma mais linda que existe, né? É verdade. Lindona. E essa cerveja, eu tenho certeza que com o tempo vai ficar muito boa. Claro, né, nas suas armazenada de forma correta, talvez se o pessoal fosse colocar em garrafas, mas com o tempo eu acho que ela vai trabalhar de uma forma bem interessante também. E, Gabi, tu não acha que, quem sabe, pegar um bocadinho e botar no barril para ver se o breta já do barril não atua? Em vez de adicionar a breta, tentar usar a breta do barril. Ó, eu acho que o pessoal está com alguns planos com relação a isso por aí, hein? Eu Ueba! acho que daqui a pouco vão poder nos falar um pouquinho mais, dar algum spoiler. Tudo bem. Bom, então agora a receita, a lupulagem e, enfim, como é que foi domar esse fermento? Foi tranquilo? Fala, mestre. Beleza? Boa noite. Rapaz, eu Boa já tive algumas noite. experiências com a Bastão Ninja e foram bem tranquilas. É uma levedura robusta, fermenta com uma certa velocidade. Não é uma levedura que dá muito trabalho, não, sabe? Gosto muito dela. E fermentou super bem, aguentou os seus. Na realidade, ela está constando no rótulo 9,5, mas ela tem exatos 9,77 de Olha graduação só. alcoólica. Um outro ponto interessante é que a ficha técnica, né, da Bastone, ela conta que Sim. ela vai de 74% a 80% de atenuação. Mas eu acho que a bichinha estava um pouco mais voraz, rapaz. Pra você ter ideia, foram É, 89,87% de atenuação nessa cerveja. Então ela comeu à passou em, vontade. né, passou em quase 10% da sua atenuação máxima na ficha técnica. Então ela trabalhou bem, digamos assim. Foi até uma surpresa bem interessante. Mas a gente sabe que a ficha técnica ela dá um parâmetro, né? Pode ser um pouco para mais, para menos, vai depender de como que você vai trabalhar, a nutrição, oxigenação, enfim. Então Ela, tem outros ela, parâmetros. ela foi planejada para ter esse teor alcoólico alto, Na sim? realidade, ela passou um pouco. A ideia era 9%. Pois é. Ela Tá. chegar até 9%, ela subiu um pouco mais, sabe? Na verdade, era 8,7, se eu não me engano, eu passo aqui direitinho, mas ela chegou a 9,77. Então, ela Ô, atenuou bem. ô, ô Porto, tô tentando Hum, resgatar aqui a quantidade de levedura que a gente mandou pro tanque. Você tá lembrado? Quanto é que foi dela? foram 3 galões, se eu não me engano, de 5.000. Ah, rapaz, agora você me apertou. Mas eu Foi lembro que foram bastante 3 galões. céu. O certinho eu não vou lembrar de cabeça agora, não. Vou Mas resgatar essa informação aqui. boa, vai ser importante. Mas assim, a fermentação correu relativamente bem. Tivemos algum percalçozinho aí no meio do caminho. Vou contar para vocês. Acontece, né? Quem faz cerveja sabe que a gente tá sujeito, né, a acontecer imprevisto. Foram, Mas vamos começar aqui foram passando 23 pela bilhões. É, 23? 23, Isso, né? 23 23. mil bilhões, 23 trilhões de céu. É muito. Esses números sempre me confundem. É Contatos. 23 mil bi, 23 tri, eu fico doidinho. É muito Tiro zero. zero. Não é? Ai, ai. Mas então, passando pela receita, pessoal, é uma receita bem simples, né? Ela leva 90% de malte pilsen e 10% de açúcar. Açúcar cristal, açúcar comum, né? É uma receita que o malte ele não é destaque, vamos dizer assim, né? Então, igual a gente vem conversando aqui, o destaque dessa cerveja é a levedura. É ela que brilha nesse estilo, né? Então a gente Tá. tem uma cerveja com 90% de pilsen, 10% de açúcar. Os lúpulos utilizados nessa cerveja normalmente são EKG, alguns utilizam Saaz, mas o mais comum é EKG. Só que ele é um lúpulo que ele tem uma taxa de alfa-ácido muito baixa, né? Então a gente teria que usar uma carga muito grande para utilizar ele no amargor e a gente achou, poxa, já que é uma levedura que se falam que é da Bastago, ó, que é da Orval, e a Orval é uma das poucas cervejarias belgas que fazem dry hop.
Vamos reservar esse EKG, em vez de usar ele no começo de amargor, vamos usar o Magnum, um lúpulo neutro, para contribuir só com o seu amargor ali. E pós-fermentação a gente faz um dry hopzinho com esse EKG, né? Então, basicamente, vamos passando a receita. Foram 20 pratos de OG, 2,2 de FG, ela secou bastante, ela está dando 8,8 SG de densidade final. Então, assim, secou bastante. O IBU com o lúpulo Magnum foram 30 IBUs, né? E 3 gramas litro do EKG no dry hopping pós-fermentação. Então, basicamente, é uma receita simples. Optamos por não utilizar o EKG desde o começo, é uma carga muito grande, poderia trazer um herbal acentuado, e a gente não queria trazer esse caráter do EKG mais para o final da cerveja já pronta, fermentada. Perfeito. Passando para alguns detalhes, o pessoal até comentou sobre o fenólico, né? Um pouco mais intenso. E assim, até dando um spoiler, parte dessa cerveja vai ser bretada. E esse composto fenólico, fenólico, ele tende a trazer, junto com a interação com a Brettanomyces, um funk mais acentuado, que é esse caráter de celeiro, estábulo, cavalo, né, suado, uns aromas bem rústicos, vamos dizer assim. Então, o que nós fizemos na rampa de mostura? Não é usual, tá, pessoal? Esse estilo não pede uma parada de ácido ferúlico. O ácido ferúlico, ele é um precursor do 4-vinil guaiacol. O 4-vinil guaiacol, ele remete a aroma de cravo, que o pessoal está pegando esse fenólico. Então, nós fizemos essa parada de ácido ferúlico, que não é usual para esse estilo, para que, posteriormente, ela sendo bretada, ela tende a trazer esse caráter funk mais intenso para a gente. Então, ela está com essa pegada fenólica acentuada um pouco mais, propositalmente. Fizemos a parada de ácido ferúlico, que vai ser o precursor do 4-vinil guaiacol, que vai trazer essa pegada fenólica mais intensa. E aí, uma curiosidade, durante um período da fermentação, nós tivemos um probleminha no sistema de frio, e ele abriu, digamos que indevidamente. E com isso abaixou a temperatura de fermentação. Então, normalmente, se você quer potencializar os fenóis, você fermenta em temperatura um pouco mais baixa. Quer potencializar éster, fermenta em temperaturas mais altas. Então, nessa descida de temperatura, também potencializou a pegada do fenólico. Nada que desabone a cerveja. Não. Como se diz, intercorrências acontecem, né? Mas foi interessante ver o quanto que potencializou esse fenólico, que lá na frente nós vamos ver como que ele vai se comportar com a Brettanomyces. Assim, eu particularmente curti bastante a cerveja, sou um entusiasta da cerveja belga. Inclusive, a Lu, acho que eu até comentei com ela, teve uma palestra lá na Badia das Gerais, eu não vou me recordar o ano, e eu estava presente, era uma palestra sobre leveduras, fermentação, e estava a Bia e a Lu. Na época eu nem as conhecia. Depois que eu fui conhecer, eu falei, olha, eu tô lembrado de você lá na Badia das Gerais, na palestra que teve. E daí para frente a gente, né, começou a ter uma amizade e tudo. Então foi muito bacana. Porto Então, é assim, pessoal, consumidor de leveduras belgas. nossa, sou apaixonado. E assim, e até interessante, até no grupo eu coloquei esses dias, porque assim, o acesso a leveduras belgas, como que eu posso dizer, com perfis que me agradam, das leveduras secas são pouquíssimas, assim, Com certeza. né? E assim, a maioria ela remete a muita banana, bubblegum, né? Que o pessoal remete a esse perfil. E eu não conseguia, apesar de ser um apreciador de cerveja belga, eu não conseguia chegar onde, assim, eu queria. Sempre empacava, muita banana, muito chiclete. Você fala, poxa, não tá legal. A levedura líquida tem essa vantagem também, né? Sim. A gente consegue ter mais linhagens de leveduras, né?
E você tem, como ela é muito fresca, muito ativa, você tem um sensorial muito mais bacana aí dessas leveduras, para você Sim, fazer um estilo muito mais assertivo, né? Usando com essas certeza, leveduras líquidas. com certeza. Então, assim, né, depois que a gente conheceu a Lu e tudo, então a gente teve acesso a leveduras que eu basicamente não tinha acesso. Basicamente, a gente tinha 3, 4 fornecedores. Era Fermentes, Lallemand, Uau. Mangrove Mangrove e usava muito. acho que é basicamente esses 3 fornecedores de leveduras secas com as leveduras belgas que não me agradavam, vamos dizer assim. E a partir disso, da gente, né, de trocar essa troca de figurinha, de poder testar essas leveduras belgas de fora, aí eu acho que consegui ter mais êxito, digamos assim, nas receitas belgas, que até então eram frustrantes. Então fica a dica, né? Pessoal aí que quiser fazer, pegar algumas leveduras belgas com a Lu aí, vale a pena. Vai ter uma variedade grande Com e assim, certeza. vocês vão se surpreender. Essa Já mandei o levedura, portfólio lá várias vezes, mas é tanta conversa, né, que vai aí não perdendo. dá Tem para que mandar acompanhar, toda todo semana. errado. Já viu que É, o envelope do T58 é da mesma cor da embalagem do Bubalu? Isso quer dizer alguma coisa. não Com é? certeza. Com certeza. E é Isso tem engraçado, uma conexão. faz Aí, sentido. o amigo que perguntou aí, tá usando levedura seca, né? O amigo que falou que a cerveja toda tem gosto aroma de Banana. banana. Aí, ó, fica a dica. Use leveduras líquidas no laboratório da cerveja. Então, até pro. Eu não. Porque assim, eu faço aqui do celular, então acaba que eu não consigo assimilar, às vezes, até as conversas aqui, os nomes das pessoas acabam não aparecendo. Mas para o amigo aí que falou, me perdoe eu não saber o nome aqui e tal, É, muita gente. dessa questão de fermentar fruta e tá aparecendo banana, Ô, Esther. Porto, Oi. rapidão. É porque eu sei quem que é. É o que tá com o nome Flávia. Mas ele tá batendo Flávio? um papo intenso, ele não tá prestando atenção. Eu Cadê queria que ele? ele prestasse atenção. O que a gente fala para chamar Oh, atenção para ele? O mesmo! Eles DR escutaram no a meio da gente e live não tá dá, ali né? os dois DR no Flávia, rindo. meio da live não dá. É Flávio, vocês Flávia. mesmo. você e o seu É o Flávio tá digníssimo sentindo a banana amigo. ali, ó. Flávio Oi. aí, gente. Opa! Aê, Ô, pessoal! gente, que bom Uhul! que vocês olharam para nós. Nós estamos aqui tentando chamar vocês. É Flávia e quem? Flávio Glauco. Glauco? Ele não Isso. prestou atenção no que a gente falou agora. Nós Vai ter estamos que aqui falando repetir da tudo. banana. Acabou de revelar o segredo da banana e você perdeu, Glauco. Ixi. Não, vai ter que repetir, então. Repete a banana, então. Até Porque que o Vamos pega lá. maior a reclamação daqui missão. de casa é o gosto da banana, o retrogosto. Eita. Ô, Glauco, boa noite. Boa noite a esposa, né? Quem que é? A esposa Flávia. namorada? Flávia, prazer, pessoal. Então, você estava comentando, né, da questão que você está pegando banana, mesmo que você adicione uma determinada fruta, tá dando o perfil sensorial de banana. Ah, é. Perfil sensorial de banana, normalmente, acetato de isoamila. É um éster que é produzido pela levedura. Então, se você está fermentando a fruta e está dando um aroma de banana, ela está gerando éster que remete à banana. Uhum. Um outro detalhe, algumas frutas, elas tendem a sumir na fermentação. É um trem muito interessante. Por exemplo, manga. Vou falar da minha experiência, né? Cada um tem a forma de usar e tal. Sempre quando eu fermentei manga, ela diminuiu demais a intensidade. Às vezes você coloca uma manga, por exemplo, eu já fiz uma cerveja com mangubá, por exemplo, extremamente aromática e tal. Só que quando ela passa pela fermentação, perde esse caráter de intensidade. A manga foi uma que aconteceu comigo. O abacaxi, também não tive muito êxito. Você fermentava o abacaxi, acabava, cadê o aroma de abacaxi? Então tem algumas frutas E que perde passam... o ácido, né, Porto? O Ela ácido... troca, né? Ela troca o ácido pelo flavour de banana. Na realidade, não é que perde ácido. Na Não. realidade, tem fruta que vai acrescentar ácido, né? Então, você, por exemplo, Mas você assim, vai aquele pegar... gostinho do ácido some, né? Não, até que não. Tá? Não? Porque, tipo assim, o ácido da fruta ela vai permanecer. Inclusive, se você fizer medição de pH, normalmente fruta é ácida. Mesmo Uhum. que esteja Ah, doce, ok. ela vai contribuir com a acidez.
Então, normalmente, com a adição de fruta, mesmo frutas doces, por exemplo, como manga, o pH da manga aí, lógico, vai depender da espécie, enfim, ela está próximo de 4, por exemplo, mesmo sendo muito doce. Então, na hora que você adicionar, consumir aquele açúcar da manga, o pH da sua cerveja vai abaixar. Isso Sim. aí é fato. Com relação à geração desse perfil de banana, provavelmente é um éster. E esse éster é gerado pela levedura, né? Então, assim, o que eu posso sugerir, uma levedura mais neutra. Qual levedura que você utilizou eu aí queria saber durante essa também. fermentação? Ah, pois é, mas já tem um tempo que eu fiz essa Já de tem mais pitanga, por tempo, né? exemplo, Ah, mas não foi vou a nem lembrar. T58. Você está usando levedura em pó T58 para fazer suas cervejas mais frutadas. Possivelmente. Vai lá. Mas Acho que aí 58 foi. dá muita banana. Vó, T58 dá muita. Lu, Muita mesmo. Então, você é Lu, daqui de perto? Da onde você é? Vou mandar levedura para você vai ver. Não tem banana, zero banana para você. Zero é banana? isso aí. Zero banana. Não, eu moro em Me Nova manda uma Lima. mensagem. Ô, Você vai me Lu, falar posso qual fazer uma estilo que você vai fazer e perguntinha? eu vou te falar qual você vai Moral, fazer. hein? Que moral, hein? Nossa, Ganhei, tá vendo? e ainda de tudo vai Ó. ter eu cobrando, porque ele sempre me cobra. A gente tem um amigo aqui que ele fabrica cerveja, e Glauco sempre me fala assim, nossa, o Matheus sempre falou pra gente juntar e fazer cerveja. Ele sempre me cobra isso. Eu vou cobrar, então. Vai ser eu Não, colando a tá. mensagem inclusive, ainda, quem tá? me incentivou pode foi o Fernandinho. E eu vou Fernandinho. contar aqui para vocês, que na minha época chamava Sorriso, que era estagiário meu. Ô, Lu, posso fazer uma perguntinha rápida? Pode. Se eu souber te responder, vamos lá, hein? Não, é porque tá todo mundo falando de manga aí. Cara, eu tô para fazer, tô escrevendo uma receita de uma goose com manga verde. Você tem uma indicação de uma levedura boa para usar na fermentação? Ah, vou ter várias indicações. Eu vou te mandar nosso portfólio. Perfeito. Você tem que Já entrar em imaginei a Star contato. Brasilis, inclusive. Não é? Tem essa aí. É uma levedura brasileira aí, que a gente tem exclusivo no nosso portfólio. Que, assim, Não, é perfeito, daqui eu vou de entrar em contato. Minas. Você vai curtir. A Prússia já fez várias cervejas com ela, as duas, né, Amanda? 2 cervejas com a Star Brasilis. É uma levedura, gente, completamente diferente das leveduras tradicionais de cerveja. Ela foi isolada de uma flor e ela é associada à abelha sem ferrão. E já foi feita a Wild Moscata, o Wild Ale na Prússia e várias outras cervejas. E ela traz um abacaxi maduro, ela atenua aí, tem uma atenuação média, pode funcionar mesmo. É muito Perfeito. legal. o Lu, amigo, toda vez o que eu tô amigo andando na da. rua, Quem vai Eu ia falar? falar que o amigo que vai fazer a cerveja com manga verde, lembra que não pode tomar com leite, tá? Por favor. Ah, não pode Ah, não, não, perfeito. Não. Mas Não vai ter não lactose. pode ter tá tranquilo. lactose. a piadinha era só para fazer uma pergunta para Lu. Lu, tem uma crença que quando a gente quer trazer um pouco mais do frutado, seria indicado fazer um underpitch, né? Na fermentação. O que tu... Eu sei que é contra o patrimônio, mas o que tu acha disso? Então, o que acontece é o seguinte: quando a gente coloca uma quantidade abaixo, a menos de levedura, a tendência é menor de levedura, a tendência dela é multiplicar muito. Quando ela multiplica muito, o que ela vai fazer? Muito Produzir frutado. compostos. Então, quando você usa acima, ela vai reproduzir menos, multiplicar menos e ela vai produzir menos frutado. Então, é verdade. Ok. Thank you. Toma as ordens. Pode perguntar à vontade. Mas aqui agora eu tenho uma pergunta. O que a gente pode esperar para o próximo mês? Podemos ter spoilers aí, dona Amanda? Nossa, vai Tem ser spoiler? demais. Nossa. a Lu não tá nem dormindo com essa Nem próxima. dormindo, Opa! gente, porque é Então é estreia, bom. né? É Porque essa aquela próxima coisa é estreia. Ela nunca fermentou mais do estreia, que 20 litros na vida dela, tadinha. E agora a bichinha tá trabalhando, viu? é mais uma do nosso portfólio, dessas exclusivas e brasileiríssimas, realmente. Levedura selvagem, né, gente? Vai rolar uma levedura brazuca na Opa! próxima? Sim, uma das brazucas, né? Ó, gente, tô falando. Uma das e mineiríssima, né?
Saiu um spoiler. Escuta, Não, essa é muito legal, gente, porque a história dela. Não, mas não vamos falar agora, Amanda. Não, É, não escuta, abre agora. Um quando é que vai ser? spoilerzinho, qual vai ser o não. estilo, alguma coisa assim, Ai, então. só aí. É. Levedura mineira, quando é que vai sair uma com o nome de trem? Olha! Uai, Essa aqui gente, uai, foi é Mas mesmo. todas com a são Eni. trem. Todas Pois são é, trem. mas aí é aquela, daí registra, né? O trem registrado daí. É, pode pensar naquela terceira. Lá Uai, que tem Trem uma de pode fazer pensar. cerveja. Trem de fazer cerveja. Trem de fazer Trem de cerveja. Pode fazer cerveja. Ó, isso daí vai ser segredo absoluto. Vamos seguir aqui. Eu tenho uma dúvida. Segue. Gente, Porto, Lu, eu queria perguntar para vocês uma coisa que dá um nó um pouco assim na minha cabeça. A gente falou aqui que a cerveja, ela tem uma secura, né? Quando eu penso que a cerveja tem uma secura, a associação que eu faço é que ela é pouco doce. Eu tô fazendo essa associação errado, por quê? Para mim é isso, secura, pouco doce, né? Ela é seca, chama o próximo gole, não fica aquele negócio na sua boca e tal. Mas ao mesmo tempo, quando eu cheiro a cerveja, é muito cheiro de doce, né? Que é uma coisa muito engraçada, que é essa fruta quase perdendo, que eu concordo demais com você, Dá. A fruta quase perdendo, e para mim, inclusive, vai mais pro cítrico eu dou até, tipo uma mexerica, uma cerveja laranja. tudo bem. Aquela que você esqueceu ali na fruteira. Já está começando a escurecer, ela mas Esse está cítrico madura. aparece Acho bastante para mim também. Acho que a nossa professora derrubou alguma coisa na mesa dela. Aconteceu alguma tragédia. Acho que foi. Sinto cheiro de cagada. Gente, eu não consigo parar de imaginar a Lu no Área Restrita, aquele documentário sobre aeroporto. Quantas sirenes! Ela lá passando com as leveduras de contrabando. Não pode falar contrabando. Mas a levedura, né, Lu? De mala amiga. Desse caminho. Desse caminho. Desse caminho. Eu penso na Lu demais, gente, ali Oh, meu Deus. Ô, Amanda, então. Amanda. Vai, Porto. Fala. Vai, gente, me Beleza. ajuda aí. Amanda, então, você está comentando ainda a questão, né, da cerveja tá bem atenuada, mas na boca ela não se apresenta aguada. Eu acho que Não. talvez seja consenso, né? Ela não está aguada. Mas tem alguns compostos gerados na fermentação, dentre eles o álcool, que vai trazer um dulçor, uma sensação de doce. Vamos pensar numa vodka. A vodka é super neutra, mas quando você toma ela, você sente um dulçor, mesmo que não tenha nada que vai trazer esse dulçor ali, né? Então, a vodka ali você toma, vai sentir um pouco de dulçor. Então, o álcool, ele traz uma sensação de dulçor. Os ésteres também trazem sensação de dulçor na boca. Um outro composto muito interessante que vai contribuir com sensação de dulçor e sensação de boca é o glicerol, que é produzido pela levedura. Então, o glicerol basicamente é um composto incolor, é um composto que é extremamente viscoso, que vai trazer sensação de boca, e é um composto extremamente doce. Então, a secura, ela não está atrelada somente à baixa de densidade, o consumo de açúcares de levedura. Tem cerveja que você vai chegar a consumir praticamente todos os açúcares fermentáveis e você vai sentir sensação de boca, não vai sentir ela aguada, a depender da receita, claro, e vai sentir dulçor. Então, assim, para responder essa pergunta, sou basicamente isso. Tem outros compostos que vão deixar essa sensação de doçura. Até repetindo, o álcool vai deixar né, uma sensação de doçura. Os ésteres trazem sensação de doçura, né? O próprio acetato de isoamila, que acho que até eu esqueci de falar, além desses compostos todos que a galera pegou aí na cerveja, eu pego um pouquinho de banana nela também, né? Então são aromas que vão remeter a doce, né? E o próprio glicerol, esse sim, ele traz muita... Eu tenho uma cerveja aqui, ela é uma quadrúpel. Ela terminou com 1.004 de densidade. Na hora que você vai tomar a cerveja e fala que ela está com 1.004, você fala, cara, isso deve estar uma água de batata, deve estar ralo pra caramba. E assim, na boca é outra sensação. Então, é por isso que às vezes você vai tomar uma cerveja que, por mais que você tenha a ficha técnica dela,
falando que ela está seca por conta da atenuação alta e baixa densidade, né, do produto final, ela não vai apresentar isso na boca. Então, é basicamente isso que acontece aí. Chiquérrimo, Mas né, também, gente? Muito a gente mais tem também complexo do outros que a gente açúcares. imagina. Para mim Eu era Tem outros preto no açúcares branco. também Agora... que não são aqueles que são consumidos, né? Que os açúcares consumidos por essa levedura são os menorzinhos, né? Que vão ser Sim. transformados depois em álcool. Mas tem os maiores que permanecem, né? As próprias dextrinas. Aí também pode ter essa sensação de dulçor também em função disso. Mas o álcool, além de trazer esse pouco de dulçor na boca, a gente também consegue perceber ele aqui, é muito nítido por ele estar em evidência, né? Tá mais do que o planejado, é como se fosse um perfume. Ele dá essa sensação de algo perfumado. Então, Sim. além dessa mistura com os ésteres e com os fenólicos, o próprio álcool em si ele também tem esse caráter de perfume. E isso também Verdade. é uma característica das belgas e é super desejado. Então dá para passar no corpo também, tá, Leonardo? Vai aí, vai perto das Aí fica pra abelhinhas você. e aí depois a Lu faz uma coleta para ver se acha uma levedura diferente em vocês. Nossa, eu não consegui nem prestar atenção se eu derramei cerveja aqui. Você derramou, né, Lu? A Eu gente não vi percebeu que que eu você ficou tava desesperado. E passando até pano. estragou o microfone aí, Lu. Nossa, gente, o Sadi mostrou um prato ali que eu vou falar para vocês, tá? De Ó, novo, ah, É o pronto. pesto. é, Você Ó, tinha tô a com Jaque aqui hoje para Além falar da de ótimo harmonização. pesto. baterista, maravilhoso cervejeiro, é um incrível cozinheiro. Olha só. Eu só E conheço aí, uma das... para dar um toquezinho brasileiro no pesto, eu coloquei castanha do Pará, castanha brasileira. Nossa. Ah, Chique. a Jaque não pede, a Jaque manda. Exatamente. Saudades. Na próxima ela vai estar aqui com a gente. Turma, Aham. quem mais? Venham, vamos conversar um pouco. Kiko, Gustavo, apareçam. Uma pergunta aqui para o Porto, Manda. do Fala, aqui. mestre. Beleza? Até complementando a pergunta da Amanda. Eu não sou cervejeiro, tá? Nunca fiz cerveja. Eu bebo bem cerveja, tá? Eu sempre, no que eu estudei, associei o caráter seco que a Amanda citou como teor alcoólico. Isso realmente é um indicador do seco ou não necessariamente é real? Um teor alcoólico maior, um teor de secura maior? Então, não necessariamente, depende da receita. Você pode, por exemplo, uma RIS, é minha paixão. Você pode fazer uma RIS com 11% de graduação alcoólica e com uma FG de 1050, que é uma. Assim, é absurda a densidade final dessa cerveja. Então, não está correlacionado. Você pode ter uma cerveja muito alcoólica, muito seca, ou uma cerveja muito alcoólica e com um corpo absurdo, parecendo um petróleo. Então, elas não estão correlacionadas. Vai depender do seu objetivo, né? Do que você quer da receita, mas você consegue fazer os dois. Cerveja muito alcoólica, muito seca, muito alcoólica e com corpo nas alturas. Então, assim, dá para fazer os A, dois. qua- a quadruple, por exemplo, a quadruple é outro exemplo, né? Quadruple tu Sim, tem teor alcoólico, né? nas alturas. E assim, E tem boca cheia, né? sim. E é engraçado, porque assim, é igual eu estava comentando, né? Dessa outra quad aqui, que ela tem uma curiosidade. Eu usei uma levedura dela, era BS 134, baita levedura da Fermentes. Só que ela é diastática. E, menino do céu, acabou, entre aspas, a fermentação, e eu gosto de deixar essa cerveja muito Comeu alcoólica. tudo. Foi comendo, ela chegou em 1004. Falei, puxa vida, aí eu pensei, nossa, vai virar uma água de batata. Na hora que eu tomei, não parece, gente. 1004, Eita. se não falar,
você fala assim, não, não tem. É uma cerveja que tem corpo, que tem presença de boca, preenche. É muito legal, muito bacana. Obrigado, Porto. Por nada, mestre, precisando estar umas horas. Ô, Porto, eu ia falar a mesma coisa que o burgomestre falou aí, que a sensação para mim que tem muito álcool é justamente essa. Você sente assim aquele dulçor claro e também você sente uma picância do lado da língua. Na hora que você prova e sente isso, você fala assim: essa tem bastante álcool, essa é bacana. É, Você vê muito isso nas trapistas, né? Nas trapistas quadrúpel e na Vals tem uma Vals também que é a Vals quadrúpel que você sente exatamente essa coisa. Você coloca na boca, dá aquele açúcar e de repente a picância do lado assim, você fala assim: poxa, essa é. é Essa é porrada, né? intensa. É, essa é intensa. Agora, um lance interessante é para quem puder, né, deixar essa cerveja envelhecendo, porque com o passar do tempo, essa pegada do álcool mais quente, ela vai diminuindo, né? O amargor também vai diminuindo. Então, há uma evolução na cerveja. Uma curiosidade, né? Essas cervejas feitas na Bélgica, né, principalmente essas mais alcoólicas, elas têm um tempo de maturação muito maior até chegar ao consumidor. Então, 2, 3, 4 meses às vezes. Então, ela chega muito mais redonda, muito mais palatável ao consumidor. Infelizmente, né, a gente não consegue entregar isso. Se a gente fizer uma cerveja para entregar daqui a 4 meses, fica inviável. Mas quem tiver a possibilidade de deixar essa cerveja num local escuro, fresco, escuro assim, né? Não tem necessidade porque é em lata, mas se fosse garrafa seria interessante. E deixar essa cerveja envelhecendo, vai ter uma experiência legal, porque fatalmente ela vai envelhecer bem. Então ela tem graduação alcoólica, ela tem éster, enfim, ela tem compostos que tendem a trazer uma cerveja envelhecida bem interessante. Quem tiver a oportunidade, tiver pego algumas latas a mais aí, dá uma seguradinha na ansiedade. Vocês vão ter uma grata surpresa. Minha paixão é cerveja de guarda e modifica demais, viu, galera? Não é um negocinho aqui, não, não. Dá muita diferença. Vai por mim que vai dar bom. Não, e como a gente vai ter mais encontros desses, de repente a gente deixa essa cerveja, a segunda, pelo menos recebemos 2, a gente deixa para tomar no último e comenta ela no último encontro. Pois E daí já vai essa se é uma oportunidade boa para fazer isso. Deixar ela para chegar lá no último e tomar ela, ver como que ela vai estar. Acho que seria sensacional. E tomar junto com a que vai receber breta. Exatamente. E aí já é outra pegada, mesma cerveja, mas com outro perfil. Quem tiver essa oportunidade vai ser uma experiência sensacional, pessoal. Vai valer muito a Ela pena. vai ter que disponibilizar umas latas a mais aí, Léo. Não, é isso que eu tô pensando. Verdade, muita gente queimou a largada, viu, Rogs? Eu já não tenho mais. Eu não tenho, para mim, acabou. Já era. Não, eu pelo menos tenho esse dom de guardar cervejas. Eu tenho cerveja de 16, de 17. Eu tenho uma vintage ale. Eu tenho uma vintage ale da Fuller's de 2010. Nossa senhora, você tá doido? Vai tá boa, vai tá ruim, não sei. Eu tô deixando, tá ali e vai ficar. Me chama aí no dia da degustação, hein? Rapaz, eu também gosto de cerveja de guarda. Nossa, eu faço e escondo a cerveja de mim mesmo. Vou socando cerveja para tudo quanto é canto da casa, debaixo da garagem, lá pros cantos e vai indo. Deixo tudo anotado, depois eu faço uma apanhada. Eu não tenho esse problema. Eu me seguro. Eu me seguro. Rapaz, teve época que eu enterrava cerveja, pra você ter ideia. Eu vou deixar esse trem enterrado, porque é sério, pô. Eu já vi tipo evento aqui de BH. Cachaça, pô. Sabem que... Já não vi sei isso se com vocês... cachaça. Pois é. Meus avós eu não sei fazem se isso. vocês conhecem, aqui para o sul, especialmente em Porto Alegre, tem o Devaneio do Velhaco. E é essa a história do Devaneio do Velhaco. Era um parente idoso do cara da cervejaria que ele enterrava cervejas por vários lugares no pátio da casa. Então isso eram os Devaneios do Velhaco. E daí nasceu o nome da cervejaria. É muito massa, cara. A gente enterrava, tinha um amigo que fazia esse evento, era no dia de finados, todos finados, juntava a turma, cada um levava a sua cerveja de guarda, fazia o enterro da cerveja, um ano depois, e lá desenterrava aquela, colocava outras, deixava de novo, e assim ia. Mas eu já cheguei a enterrar para deixar, porque se na época eu fazia uma quantidade um pouco menor, se ficasse
perto de mim aqui, eu ia tomar, não tem jeito. Então eu enterrava, ou então eu guardava em caixas debaixo da outra para ficar difícil de ter acesso. Mas Botava no hoje não, eu já banco. consigo fazer um. Botava no Oi? banco. Botava no É banco. isso aí. Bota num Botava cofre no lá, bunker. esquenta que trem vai. Ah, que Mas é finados muito os massa. bares são todos fechados, né? Finados os bares são todos fechados. Aí vocês tinham que beber, né, velho? Exatamente. Vou até pegar uma pra vocês. Tem uma guarda, deve estar Aqui, ó, cheia de teia de Porto. aranha. Pera aí, rápido. Olha o que eu tenho guardado aqui, ó, Porto. Ave Maria, ela aí, ó. Ô, Essa daí aí é Porto, temos perguntinhas por aqui. O pessoal Bora? o Jason estava perguntando sobre a pressão que foi utilizada para essa cerveja, Pressão. sabe? Para carbonatar, como é que foi? Ela ficou com 2,6 volumes de CO2. Isso depende muito, né? Tipo, depende da temperatura que você vai carbonatar a sua cerveja, depende do quanto de headspace que você tem no recipiente, seja barril ou fermentador. Então, isso, em fábrica, a gente tem um aparelhinho que mede a quantidade de CO2 diluído e a gente vai inserindo CO2 até chegar nesse ponto de carbonatação. Aqui ela tem uma carbonatação um pouco mais alta, por ser uma cerveja belga, né? Então ela tem esse caráter, mas ela terminou com 2,6 volumes de CO2, né? Mas isso não tem como passar um número correto para casa, vamos dizer assim, porque depende do recipiente, temperatura, pressão, enfim. Mas a quantidade de volume de CO2 é 2,6. O Guilherme perguntou se essas para guardar, para a gente provar depois todas juntas, se pode guardar fora da geladeira. Recomendo, Então, no mínimo, um local muito fresco, né? mais fresco. A gente tem uma Depende cerveja da aqui. região do país também, né? Onde o Guilherme está. Porque o que acontece? À medida que se você estiver num lugar muito quente, a pressão interna vai subir, porque vai ter desprendimento de CO2. Mas assim, a gente tem uma cerveja aqui que ela é bem protegida pela carga alcoólica, então é uma cerveja que, guardando num local mais fresco aí, tende a segurar tranquilo. A gente também utiliza-se de produtos para que minimizem questões de contaminação, por não ser uma cerveja, né, pasteurizada. Então a gente tem um cuidado. Neste caso de uma cerveja muito alcoólica, uma cerveja que tem uma carga de BU baixo, mas tem dry hop, né? Então também é um protetor. Se for num lugar mais fresquinho, dá para guardar aí fora da geladeira aí, acho que vai ser tranquilo. Mais alguma perguntinha? O Jason estava falando aqui, a pressão que ele perguntou era mais relacionada à pressão que ela estava fermentando, não da Ah, tá. carbonatação Temperatura de final. fermentação. Sim, sim. Temperatura Não, de não, o fermentação. volume de pressão da fermentação. Não entendi. Volume de pressão da fermentação? É porque assim. Tipo, qual a pressão que ela estava na fermentação? Acho que aquelas medições da Daiane Não, vai porque assim, a monitorando gente. aquilo, né? A gente trabalha lá. Desculpa, mas se você tem você está fermentando com e observando, né, a fermentação, você tem uma pressão que não sobe, né? Se tu está Ela fermenta aberta, né? Não, a fermentação aberta não tem, mas se tiver sob pressão, a fermentação está baixo pressão também, né? Não, agora entendi. Ah, sim. Então, o que acontece? Lá ela ficou com 0,3 de pressão, desde o começo da fermentação, né, até ela foi chegando ali, se eu não me engano, em quatro platos. Aí sim a gente fecha a fermentação, o tanque, né, para aproveitar essa produção de CO2 na própria carbonatação da cerveja. Mas, normalmente, em cervejas belgas, é interessante manter a pressão aberta mesmo, porque se você trabalha com uma fermentação pressurizada numa belga, você tende a ter menos expressão de éster. E aí não seria tão interessante. Então, a pressão ela é inibidora de éster. Então, neste caso aqui, foi 0,3 de pressão até chegar em 4 platos. 4 platos, fechamos a fermentação, deixamos subir, né, a pressão, e o restante da carbonatação ela é feita de forma adicional, adicionando CO2 para carbonatar a cerveja. Então, nesse caso aqui, a fermentação 0,3 até 4 platos. 4 platos fechou a spunge, a válvula spunge, né? Que deixa sair ali o CO2.
e finalizou né, nessa regulagem. E depois, para carbonatar a cerveja, aí sim a gente tem que fazer uma adição externa de CO2 para chegar no volume de CO2 diluído que a gente desejava. E vale lembrar também que, apesar dessa pressão toda, o clube lá do B, ele sai no precinho, né, para o cliente aí. Então, tem que aproveitar. Boa. Amigos Ô, do véi, lado B. sério, sinceramente, é difícil demais. Vai lá, Sadi. Não, amigos do lado B, vou precisar me desconectar. Então, quero dizer para vocês que a harmonização da Jaque ficou muito legal. Eu caprichei também num azeite local aqui, e esse teor alcoólico acaba fazendo essa brincadeira. A gente sabe que esse herbal do manjericão, do pesto e o alho, né, tem uma pungência de sabor, e eu considero que fez frente à cerveja que a gente estreou lá do B. Obrigadão, minha gente. Excelente noite. Maravilha. E na próxima vez quero ver todo mundo com pratinho na próxima vez. Eu saí antes de ir Não, embora, a só uma próxima pergunta. receita é difícil, é um doce, é difícil de fazer. Claro. De levedura. Diga. Doce. Então, eu tenho na minha Fala, cabeça que todo bom cozinheiro se dá bem fazendo cerveja. Faz sentido? Olha, eu quero dizer que tentar eu tento. Desde Não, 1984 que eu faço cerveja. eu acho que Quando isso faz falaram, muito sentido, assim. quando falaram em tipos de levedura liofilizada, levedura seca, a primeira que eu usei foi Fleischmann, aquele potinho amarelo, que é a única coisa que existia no mercado. Não existia outra Pão, né? coisa, então. Pra pão. E dizia ali, Saccharomyces cerevisiae. Pronto, bora. Vambora. Tá certo. Vambora. E deu Muito certo. massa, velho. Tá? Não, dá Valeu, demais. gente. Abraço. Saúde, Sadi, que a fonte nunca seque. Nunca. Eu queria achar um nunca. pessoal que tá falando um trem de um festival de piripiri de não sei da onde. Pirinópolis, Amanda, Piribi. Pirinópolis, cidade mais maravilhosa que eu conheci. Nossa, quero muito voltar lá. E Pois é, quem tem uma sabe galera com Sadi. fazendo uma propaganda aqui, um negócio. Maravilhoso, a cidade maravilhosa. O festival nunca foi, Já infelizmente. Chique demais. Só para comentar Arthur. que eu perguntei o que harmonizava e tal, e fiquei com água na boca e cheguei aqui e a minha esposa tinha feito um joelho. Quanta caiu no computador. Fez um joelhão aqui, quer saber? Combinou muito bem, tá? Ah, viu? Ó, Deu vontade na gente. tá um joelhão com batata e cenoura. Maravilhoso. Tirou um pouquinho da Bem com cerveja alcoólica. cerveja, né? Porque a gente deixa um pouquinho de gordura no copo. Mas combinou muito bem. Gente, alguém perguntou aqui, eu não lembro mais quem, mas quando a gente disse que vai fazer né, nós separamos um pedaço da cerveja para colocar a Brettanomyces, essa pessoa perguntou, vai sobrar açúcar? E aí eu queria trazer essa pergunta aí. Vai sobrar açúcar para Era piada. Fala, pessoal. Era piada. A ideia é que não sobre açúcar. Por quê? Não, A vai Bretta, sobrar ela vai... açúcar para ela fermentar. Sim, é o que ele sim. quis dizer. É isso. Isso. É porque ele estava falando que tinha Exatamente. fermentado 89%. Isso, Aí- exato. Pode Aí eu saber também que fiquei tem. com. Eu não entendi a piada, Flávio. Eu tô fazendo a pergunta aqui ingenuamente. Vamos lá. É o Porto que vai responder? Pode mandar? Uai. Beleza. Pode mandar, pode Então, mandar. a ideia é que não sobre açúcar residual, né? Porque o que acontece? A Bretta, ela tem um metabolismo mais lento do que a Saccharomyces cerevisiae. Então, lentamente ela vai consumindo esse açúcar vai gerar mais álcool e vai gerar CO2. Por consequência, vai aumentar a pressão na lata. Então, a ideia é o quê? Que essa cerveja seque ao ponto de não sobrar açúcar residual, né? Então, usar uma Brettanomyces que aguente tolerância alcoólica para consumir todo esse açúcar residual e que a gente tenha segurança para enlatar essa cerveja que ela fique estável. Porque qualquer cerveja que tenha breta, que tem uma breta que tenha tolerância alcoólica suficiente para consumir
o açúcar residual que tem ali, fatalmente ela vai aumentar a pressão na lata e fatalmente pode ter problema de supercarbonatação e estouro de lata ou garrafa. Então a ideia é que zere esse açúcar, né, residual, e a gente enlate essa cerveja sem qualquer residual de açúcar aí. Mas, gente, a Brettanomyces, ela vai É porque comer o quê? Ela a vai se alimentar piada, do quê? a piada é porque a Brettanomyces, ela consome açúcares mais complexos que a Saccharomyces não consome. Só que se você tiver uma levedura, uma Saccharomyces que consome muito açúcar e tudo mais, 95%, a Bretta vai expressar pouco. Por isso que eu perguntei do vai sobrar. É uma Mas pergunta de essa nerd. levedura, por exemplo, não é variedade de astático, né? Então, Claro, pode claro, se você não terminar. tivesse dito, imagina. Eu ia falar isso, Amanda, mas já que eles falaram. Também, eu olhei e falei, astático. Pois é, e aí pode ser que ela, né, utilize também. Porque eles falam muito que a Brettanomyces, ela não compete com a Saccharomyces. Ela não precisa de competir com a Saccharomyces, porque ela usa outros açúcares que a Saccharomyces não vai usar, sabe? Até complementando aí, Flávio, o que acontece também? A Bretta ela não vai expressar os perfis sensoriais delas só no consumo de açúcar. Então, Bretta, por exemplo, é uma exímia levedura que faz biotransformação, né? Então, ela vai fazer modificações de compostos de aroma e sabor através de biotransformação também. Mesmo que não tenha açúcar no meio, ela vai continuar produzindo novos compostos de sabor e aroma, né? Então, é uma levedura muito interessante, porque às vezes você consome uma cerveja com 6 meses, você pode fazer ali uma análise sensorial dela, daqui a 6 meses, você vai fazer a mesma análise sensorial, a cerveja está de outro jeito, né? Ela vai com certeza ter se modificado. Então, assim, é muito interessante. Uma levedura que tem pouco conteúdo disponível. Muitas das vezes a gente tem que fazer teste, né? Se você for procurar aí conteúdo sobre Bretta, eu particularmente tenho muito pouco, né? Então, muitas das vezes a gente tem que testar mesmo na prática, enfim, utilizar adjuntos e ver como que ela vai se comportar e aprender ali no dia a dia, porque tem realmente, pelo menos que eu tentei encontrar, tem pouquíssimo conteúdo sobre Bretta. Se você procurar de Saccharomyces cerevisiae, né, de Pastoriano, você vai ter dezenas de conteúdos, mas de Bretta eu particularmente tenho pouco acesso. Pô, a Breta tem muito daquela questão do Pequi, né, lá de Montes Claros. Ou você ama ou odeia, né? Porque ela tem essa dicotomia, né? Tem sim, e assim, eu vou te ser bem sincero, lá atrás, quando eu escutava em falar de cerveja com aroma de cavalo suado, celeiro, Celeiro, estábulo, pegou pesado. Mas, cara, não tem como um trem desse ser bom. É Alguém impossível. já comeu aroma de cavalo suado para saber se o gosto tem a ver? Sabe, é umas coisas que. Tem a ver? Pois é. Esses dias, até a cerveja que a gente fez de teste aqui com a Brett, aí deu um pouquinho para minha esposa, e ela é do interior, né? Aí, assim, então tem costume com esses aromas, né? De celeiro, curral, cavalo, suado, enfim. E aí eu falei assim, e aí, cheira aí, vê o que você acha. Aí ela não tem muito costume com essa questão sensorial de cerveja, então eu não tô conseguindo identificar ela. Uai, celeiro, né? Cavalo, essa parte mais rústica. Não tem como estar na cerveja, não. Ué. Tem como ser bom, não? Falei, vai ter, ué, tem. Assim, eu achava que era impossível. Como é que você vai sentir um cheiro desse? Mas eu, particularmente, me apaixonei por esses micro-organismos. E não só, eles não só produzem esse perfil, né, de funk que a gente chama. Tem, por exemplo, uma Clauseni, por exemplo, que é uma breta, que ela produz um caráter frutado, abacaxi e pisco bem mais intenso. Produz uma acidez também em contato com o oxigênio, né? Mas é uma breta mais frutada. Então, por exemplo, para fazer uma brete IPA, por exemplo, dá para interagir, né, com uma levedura que vai produzir esse caráter mais frutado, interação com lúpulo, biotransformação. É um mundo que eu ainda estou aprendendo muito ainda,
mas quero me aprofundar bastante ainda esse ano aí com essas belezuras. Turma, nós estamos chegando ao fim. Na verdade, a gente já passou, né? Do tempo que eu tinha imaginado para esta conversa. Então, vamos fechar. Duan, dê um oi. Estamos com saudades de você. O Luan tá muito calado aí, É que assim, não tem muito lúpulo na cerveja, então eu tô um pouco... Não tem assunto. Eu tô um pouco envergonhado, só tava admirando aí. Ótimo. Galera, mas Duan, antes que... tá usando o Becker de copo, Gabi. Não vai gostar, Ih, não. Gabi, Olha, ó. e ele é químico também, hein? Ai, Ai, meu viu? coração Vai ter duelo de dói. químicos Mas eu aí. também tô tomando, ó. Eu não sei se eu tô tomando água, ácido clorídrico, pode ser qualquer coisa. Não tá escrito. Pode ser qualquer coisa. Ácido clorídrico. Ô, Duan, pô, nem sabia que você tava aí, rapaz. Boa noite, como é que você tá, meu irmão? Boa 100%? É noite. mineiro demais. Tudo certo, tudo certo. Eu entrei um pouco tarde porque eu estava em aula e, enfim, entrei às 9 horas, então fiquei um pouco quietinho só ouvindo. Ah, é bacana. Vou te ver, irmão. Saudade de vocês Turma, o todos que aí. mais? Mais alguma coisa antes que comecem a pedir festa? Porque, né, nos outros clubes a Ó, gente só eu terminava com queria todo mundo fazer me mais uma cobrando festa. perguntinha. Vai ser bom, hein? Pois Vai então, lá, vai lá. e a festa? Não, pelo amor de Deus. Nesse clube, A não. gente vai ter alguma Ó, só porque eu tô cerveja participando do envelhecida clube, em não vai ter madeira festa. no... Will, pode continuar, perdão. Não, tranquilo. A gente vai ter alguma cerveja envelhecida em madeira no clube, porque a madeira também eu acredito que é um grande tabu, uma parada que a gente não tem muita informação, né, acho que menos do que até a própria Breta, né? Madeira para mim é um grande as na cerveja. Eu acho que aqui em Minas a gente tem algumas madeiras, algumas raízes assim, espetaculares para testar em cervejas e a gente não vê muita madeira diferente. A gente vê carvalho francês, o carvalho americano, aí tem aqui de Minas, sei lá, nacionais, né? IP, não sei o que, IP rosa e tal. Vai ter alguma cerveja com madeira? E aí, Então, pô? nessa edição não teremos. Madeira eu sou apaixonado, cara. Sou suspeito também de falar sobre madeira. Por exemplo, você falou uma madeira nacional que eu sou apaixonado, que é a amburana, cara. Também meio que amo e odeio. Eu sou apaixonado com amburana, acho que Ótimo, traz um a perfil. Borana é espetacular. Não é? Eu acho que traz um perfil sensorial, para mim, absurdo. Combina Aquela com muita amburana, breja de aquela quadra. amburana da Whey é de tomar chorando. Da Nossa, Whey, meu Deus do céu. essa eu não conheço. Da Whey de Curitiba. Olha, Curitiba. recomendo. Se tu puderes, vai que é sucesso. Eu sou apaixonado com cerveja envelhecida em madeira ou que tenha contato com madeira, seja por chips ou, né, dadinhos, enfim. Mas barrica, cara, para trabalhar com barrica em cerveja tem que ser um projeto que tem que ser feito antes, né? Com um longo prazo para essa cerveja estar amadurecendo, para você estar tendo o controle, ter uma adega para ter um controle assertivo. Então, para a maioria das cervejas é um obstáculo trabalhar com esse tipo de cerveja. Porque, primeiro, se você não tiver uma adega para poder ter a cerveja envelhecida, é difícil. E você tem uma única barrica, você não vai conseguir controlar ali 100%. Você não vai ter um ambiente propício para isso. Então, assim, para cervejarias é um pouco mais complexo. A gente consegue fazer, às vezes, cerveja com adição de madeira, né? Por exemplo, a gente pode ter dadinhos, chips de madeira, adicionar na maturação e trazer o caráter, sabor e aroma da madeira. Mas a gente não vai ter a microoxigenação que uma barrica de madeira vai ter. Então, são cervejas que vão ser diferentes. Por mais que se adicione uma madeira na cerveja, é um perfil. A cerveja que passa por barrica de madeira é outra cerveja completamente diferente. Então, para a cervejaria, eu acho que é um negócio meio complicado. Assim. Se você não tiver uma estrutura apropriada e feita para isso, é difícil. Então, no clube, infelizmente, cerveja passada por barriga a gente não vai ter, amigo. E o próprio clube, Ah, Will, tá ele é ótimo. feito sob medida, sabe? Então, primeiro a gente vende
Aí vê, vendemos para tantas pessoas, temos tantos assinantes. Aí a gente faz a conta de quanta cerveja a gente vai produzir. Então a gente não produz a cerveja antes. Então imagine produzir uma cerveja muito antes, né, para ela ter o tempo dela de barrica e tal, para depois, tipo assim, não tem nada garantido, sabe? Então é ainda mais Complexo. difícil, mais difícil para Sim, nós. sim, são muitas variáveis, né? E o tempo de barrica é muito grande. Não entendi, mas, pô, o Porto me respondeu um monte de coisa, achei fantástico. Muito obrigado. Ô, mestre, precisando das Já ordens. está sendo desafiador, né, ô Porto? Deixar 4 meses a Brettanomyces trabalhando, ocupando um tanque por 4 meses. Isso numa cervejaria, vocês não têm ideia. Fernando tá Eu acho que enlouquecido, tipo assim, pelo amor de nossa, tá Deus. doido, um tanque preso por 4 meses, né? Então, assim, Mandar mas ela viva, Então, 8 mandar ela viva cervejas que já a é gente podia estar complexo fazendo bastante, né? aí. eu não consegui entender, vieram 2 áudios, como é que é? Mandar ela viva já é o complexo bastante, né? Sim, né? Para que ela chegue uma cerveja não pasteurizada, que através, né? A Prússia tem um alcance hoje quase praticamente todos os estados do Brasil. Então, você mandar uma cerveja não pasteurizada, que ela chegue em condições excelentes para, né, estados distantes, isso aí já é muito complexo, né? É bem difícil. A gente, né, cada dia que passa, a gente vai tentando trazer alguma coisa de novidade, de tecnologia. Quando eu falo a gente, né, a equipe da Prússia, para poder ter esse sucesso, né? Então, assim, é difícil. O pessoal que trabalha hoje com logística sabe o quanto é difícil de pegar uma cerveja daqui de Minas, lá para o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, e ela chegar legal. Então, realmente é uma dificuldade absurda, assim. E falando em madeira, no clube não tem, né? A gente não vai usar, mas tem as duas collabs que a gente tem aí com a Ouro Pretana, que já estão lá no site, né? Acho que lançou em finalzinho de fevereiro, foi bem paralelo com o lançamento do clube, que é a Saison com Mel e a Petit Saison. As duas passam por barris de Jequitibá rosa, 1 ano de guarda em barril, depois mais 1 ano de guarda na garrafa, para agora ela chegar no mercado. Então, é uma cerveja que tem também perfil de breta, ela passa por essa fermentação refermentação na garrafa, então ela traz um pouquinho desses perfis que o Porto comentou da breta, traz os perfis da fruta, se eu não me engano, a Saison, uma delas é fermentada com jabuticaba também, acho que é a Petit Saison. Então, tem esse lado e um pouco do traço da madeira. Esse é um perfil. A Saison geralmente ela não puxa tanto o sabor da madeira, né? Igual algumas que a gente já lançou. Sempre que a gente faz barrica de madeira, é collab com Ouro Pretana, que lá eles têm uma adega bem legal. Então foi a Dark Sour de jabuticaba, ela puxava um pouquinho mais, era barrica de amburana. A amburana passa um pouco mais o sabor da madeira do que o Jequitibá rosa. Então as duas estão disponíveis no site ainda. Tem mais quantas garrafas, Amanda? Umas 80 e poucas garrafas aí. Tem. Menos da metade tá no finalzinho, mas ainda tem. Caraca, bom saber que eu vou entrar lá. Você falou Jequitibá rosa, acho que eu tinha falado IP rosa. Eu falei, pô, fazer um barril de IP rosa, primeiramente você vai até preso, né? Eu confundi as madeiras. Aqui em Minas, geralmente a gente acha muito essas que são usadas em cachaça. Lá pro sul, acho que vocês têm mais de. Tem muita de cachaça Na também, mas verdade, tem muito até de vinho, né? virou um assunto. Agora, durante o Festival da Cerveja Brasileira em Blumenau, a gente teve palestras, né? E o Peter Burkert, que foi o cervejeiro da Rodenbach, e tem a Purpose nos Estados Unidos, ele trabalha e tem um livro sobre o uso de madeiras, né, em cerveja, e ele falou bastante, e ele acredita muito no Brasil como sendo um polo cervejeiro em uso de madeira. Ele sempre vem para cá e advoga sobre isso. Mas o Diego Simão, que é da Coisa Linda, trouxe uma informação interessante de que, sim, a gente tem alguns tanoeiros, a gente tem muita madeira, mas, infelizmente, as madeiras que chegam geralmente tem corte errado. E para fazer barril, e especialmente para cerveja, tem que ter
o corte certinho dos veios e tudo. Então, a grande dificuldade está sendo da extração da forma do corte para chegar nas tonarias e fazer essas barricas apropriadas para a gente usar. Então, tem um longo caminho de educação, assim como em todos os processos cervejeiros, também no uso de barricas está acontecendo isso. Quem gosta muito de barril, Amanda, é o Miguel. Nossa, Miguel apaixonado. O que ele Hoje viu fala, nos Estados tem Unidos, esqueça. tanto de barril. Tá encantado. Então não se assustem se brotar uma cerveja de barril aí um dia. Total, total. Ó, Amanda, Léo, Porto, eu queria falar uma coisa assim, só tenho a agradecer mesmo, porque eu já sigo a Prússia assim desde o início, desde quando ela começou. Foi até uma indicação da Luciana Regui. Eu só tenho mesmo a agradecer aqui, essa turma toda que participa aí. Eu também sou químico, já falei isso em alguns momentos aqui, sou químico formado pela UFMG. Eu estudo muito sobre cerveja, sou fã do Duan Ceola, sou fã dele, da Gabriela, já sou fã há um tempo também. E agora vou me tornar fã também da Luciana. Não conheci o trabalho dela, mas agora vai ficar bem mais evidente. E eu também participei das outras confrarias. E eu queria mesmo agradecer aqui esse compartilhamento de informações. Essa turma aqui é muito foda mesmo, muito bacana. Parabéns Que aí. massa, Sandro. Bom demais. Sandro, você é de onde? Sou de Belo Horizonte, trabalho na CEMIG. Eu até sou amigo lá da Ingrid, né, que participa Eu tô na. ligando, eu tô assim, gente, conheço o Sim, Sandro. nós encontramos Amigo na da festa, né? Ingrid, que toca Da no meu bloco, Ingrid, Léo. no bloco, exatamente. Ela fala muito de você. Ah, eu adoro ela. Que legal. Ô, Exatamente. Sandro, onde que você estava que você ainda não segue o Laboratório da Cerveja, não conhece o Laboratório da Vamos, Cerveja? Que vamos. isso? Vamos estar junto, vamos estar junto. Bora? Aí, ó, bora. A Lu é fantástica. Foi a Lu que me ensinou a fazer cerveja. Aí. Foi mesmo. O Will fez curso de produção de cerveja caseira comigo. Aliás, quem Isso quiser aí. fazer cerveja, nós vamos lançar em maio curso para Aí, ó. produção de cerveja em casa. Pronto. Fique de olho. Minha gente, vambora, né? Uma hora chega, né? Eu tô aqui, ó. Ô, sou devagarzinha A minha demais. já acabou, Pelo já. amor de Deus. Devagarzinha, tá? Não é nada, que eu tenho a lata ainda, Ei. talvez um pouco menos da metade, e ainda tem Meu no copo. zoinho tá Eu desse sou tamanho aqui devagarzinho já, também. Gabi, ó. Quarta-feira, amanhã ainda é dia de São Pega. Abriu um fusion aqui, ó. A Fuji é Ixi, muito ô, boa. gente, quem tá abrindo a lata agora tá fazendo errado. Não é possível, não. Nada. Vai Amanhã dormir é outro bem. dia. Não, mas hoje de manhã teve alguém que abriu uma lata, vocês não viram? Não. Mandaram hoje uma Sempre foto de uma lata. tem. Pra você ver. Aqui sempre Não, mas tem. Eu fico assustada, tá? São os Eu também. tinha Vou um monte de gente profissionais. esperar. reclamando que a cerveja não era bretada aí, o pessoal aí tomou um tapa de luva aí já, né, na live aí, né? Já não escutou, né? Não participou. Beleza, meu Claro povo? que tem um visto, né? As diferenças e por que que não